Uma substância amarga foi misturada à minha comida durante o almoço de domingo. Meus lábios ficaram dormentes segundos após a primeira garfada. Eu não sabia que aquele gesto de carinho da minha única filha era, na verdade, uma sentença de morte. Senti meu corpo pesar enquanto ela sorria para mim do outro lado da mesa. Meu nome é Lídia, tenho 68 anos e descobri da pior forma que o amor de sangue pode ser letal. Minha filha Beatriz preparou o prato com um cuidado que agora me parece diabólico. Ela sabia exatamente o que estava fazendo ao temperar minha refeição com veneno. Ao meu lado, meu genro Fernando filmava tudo com o celular, fingindo registrar um momento em família. Me tirar do caminho para herdar tudo o que construí. Foram décadas de trabalho duro ao lado do meu falecido marido para garantir o futuro dela. Mas o futuro que ela queria exigia que eu deixasse de existir o mais rápido possível. Enquanto eu mastigava aquele frango suculento, estava assinando meu próprio atestado de óbito. Beatriz me incentivava a comer mais, dizendo que eu precisava de forças para a semana. Fernando levantou-se da mesa abruptamente, dizendo que esqueceu algo importante no carro. Ele demorou exatamente 5 minutos, o tempo suficiente para preparar a próxima etapa. Quando ele voltou, trazia um brilho estranho nos olhos que eu confundi com alegria. Terminamos o almoço e eles serviram o pudim que eu tanto gostava com uma calda extra. Beatriz cortou a primeira fatia e a colocou no meu prato com uma delicadeza de porcelana. Comi cada pedaço sem desconfiar que aquela seria minha última refeição de paz nesta vida. Eles foram embora cedo, deixando um rastro de abraços falsos e promessas de visita. 2 horas depois, as paredes da minha sala começaram a girar violentamente para todos os lados. Meu coração disparou contra as costelas como se estivesse tentando escapar do meu peito. Caí no tapete da sala, incapaz de alcançar o telefone, que estava sobre a mesa de centro. O silêncio da casa era interrompido apenas pelos meus gemidos de dor e falta de ar constante. Tentei gritar o nome da minha filha, mas minha voz era apenas um sussurro rouco e inútil. Foi nesse momento de agonia que percebi que a porta da frente estava trancada por fora. Rafael caminhou até a porta da cozinha e desapareceu no corredor que levava ao quintal. Ele disse que precisava buscar o carregador do celular no carro, mas seus passos eram rápidos demais. Beatriz continuou sentada à minha frente, servindo uma segunda camada de calda de caramelo sobre o pudim. Ela falava sem parar sobre como a loja estava prosperando e como precisava de uma reforma urgente. Notei que suas mãos tremiam levemente enquanto ela segurava a colher de prata. Perguntei se estava tudo bem, pois seu rosto parecia pálido sob a luz forte da tarde. Ela apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e empurrou o prato em minha direção. Rafael voltou 5 minutos depois, guardando algo no bolso da calça, com um gesto furtivo. Ele não trouxe carregador nenhum, mas sentou-se à mesa com uma respiração pesada e ansiosa. Os dois trocaram um olhar rápido, um código silencioso que eu não fui capaz de decifrar naquele momento. Comecei a comer a sobremesa, elogiando o sabor doce que contrastava com o amargor que sentia na língua. Beatriz me perguntou sobre os remédios que eu tomava para a pressão e se eu os tinha tomado hoje. Respondi que sim, que minha saúde estava ótima para uma mulher da minha idade, quase 70 anos. Rafael deu uma risada curta e comentou que a vida era curta e cheia de surpresas inesperadas. Aquela frase soou como um presságio, mas eu estava ocupada demais apreciando a companhia deles. Eles se despediram pouco tempo depois, alegando que tinham um compromisso importante no final da tarde. Beatriz me abraçou com uma força incomum, sussurrando que me amava muito perto do meu ouvido. Rafael apenas acenou da porta, mantendo uma distância segura, enquanto evitava me olhar diretamente nos olhos. Fiquei observando o carro dele sumir na esquina da rua arborizada, onde moro há décadas. Voltei para dentro de casa sentindo um cansaço repentino, como se o ar tivesse ficado subitamente mais denso. Decidi lavar a louça, mas meus movimentos estavam lentos, e minha coordenação motora falhava a cada passo. Quando a primeira tontura me atingiu, segurei na borda da pia de mármore para não desabar no chão frio. O gosto de metal começou a subir pela minha garganta, nublando meus sentidos e dificultando meus pensamentos lógicos. Olhei para o telefone na parede, mas a distância parecia ter aumentado quilômetros em apenas alguns segundos de tempo. Tentei dar um passo, mas minhas pernas não obedeceram ao comando do meu cérebro que gritava por socorro. Beatriz segurou meu braço com uma força desnecessária enquanto me ajudava a caminhar até o sofá da sala. O suor frio escorria pelas minhas têmporas e eu mal conseguia focar a visão no rosto da minha própria filha.
Rafael observava a cena encostado no batente da porta, com os braços cruzados e um olhar de profunda indiferença. Perguntei com a voz embargada se eles podiam me levar ao hospital, mas Beatriz apenas balançou a cabeça negativamente. Ela disse que era apenas uma queda de pressão por causa do calor excessivo de São Paulo e que eu precisava descansar. Rafael soltou uma risada abafada e comentou que o seguro de vida da família era bastante generoso com os beneficiários. Beatriz lançou um olhar de advertência para ele, mas não negou o comentário maldoso que ecoou na sala vazia. Senti uma náusea insuportável subir pelo peito, como se houvesse brasas queimando dentro do meu estômago agora. Tentei alcançar meu celular no bolso do avental, mas minhas mãos pareciam feitas de chumbo e não obedeciam. Beatriz percebeu o movimento e, com uma agilidade assustadora, retirou o aparelho de perto de mim e o desligou. Ela disse que eu não precisava de distrações e que o silêncio seria o melhor remédio para o meu mal-estar súbito. O pânico começou a tomar conta de mim quando percebi que eles não tinham a intenção de buscar ajuda médica. Rafael começou a caminhar pela sala, analisando os quadros e os objetos de valor como se já fosse o dono da casa. Ele tocou no vaso de cristal que ganhei do meu marido e comentou sobre o alto valor de revenda em antiquários. Beatriz ignorou o marido e começou a fechar as cortinas pesadas da sala, mergulhando o ambiente em uma penumbra fúnebre. Eu estava paralisada naquele sofá, assistindo ao desmonte da minha própria vida pelas mãos de quem eu mais amava no mundo. O coração batia de forma irregular, falhando batidas e depois acelerando como um motor desregulado e prestes a explodir. Ouvi o barulho da chave girando na fechadura da porta principal, indicando que eu estava agora completamente trancada com meus carrascos. Beatriz sentou-se na poltrona à minha frente, cruzou as pernas e ficou me observando com uma curiosidade quase científica e fria. Ela perguntou se eu já tinha sentido o gosto amargo do arrependimento por ter demorado tanto para dividir o patrimônio. Rafael aproximou-se de mim e começou a gravar um vídeo com o celular, apontando a lente diretamente para o meu rosto. Rafael aproximou o celular do meu rosto, capturando cada espasmo involuntário dos meus músculos faciais com um prazer sádico. Ele dizia que aquele vídeo serviria como prova de uma morte por causas naturais, caso alguém levantasse qualquer suspeita futura. Beatriz levantou-se e caminhou até a cozinha, voltando com um copo de água que cheirava levemente a algo químico e metálico. Ela segurou minha nuca com uma firmeza assustadora e tentou forçar o líquido goela abaixo, ignorando meus engasgos desesperados. A água escorreu pelo meu queixo, molhando meu vestido favorito, enquanto eu lutava para manter a boca fechada com as últimas forças. Rafael reclamou que eu estava sendo difícil e que aquilo só tornaria o processo final mais demorado e doloroso para todos. Beatriz largou o copo na mesa e começou a massagear minhas mãos frias, fingindo um carinho que me causava repulsa e terror profundo. Ela sussurrou que tudo ficaria bem e que em breve eu estaria reunida com o papai em um lugar muito melhor que este. O pânico atingiu o ápice quando ouvi o som de um carro estacionando bruscamente na frente da minha casa, seguido de batidas fortes. Rafael congelou no lugar, guardando o celular rapidamente, enquanto Beatriz corria para a janela para espiar por entre as frestas da cortina. As batidas na porta da frente tornaram-se mais insistentes, acompanhadas pela voz familiar da minha vizinha, a dona Antônia, chamando meu nome. Beatriz sinalizou para que Rafael ficasse em silêncio absoluto, enquanto ela tentava controlar a própria respiração ofegante perto da entrada trancada. Antônia gritou que tinha visto a luz da sala acesa e que achava estranho eu não ter atendido suas ligações constantes durante a tarde. Senti uma centelha de esperança e tentei chutar a mesa de centro, mas minhas pernas estavam completamente paralisadas e sem qualquer reação motora. Rafael sacou uma faca pequena de cozinha do bolso e aproximou-se de mim, colocando a lâmina rente ao meu pescoço para me calar. Rafael pressionou o metal frio contra minha garganta, fazendo um pequeno corte que me causou um arrepio de morte. Dona Antônia continuava esmurrando a porta, gritando que ia chamar a polícia se eu não desse um sinal de vida agora. Beatriz entrou em pânico, gesticulando para que o marido guardasse a arma branca e fingisse uma situação de total normalidade. Ela destrancou a porta com as mãos trêmulas e forçou uma expressão de preocupação profunda para receber a vizinha. Antônia entrou na sala como um furacão, ignorando a tentativa de bloqueio de Beatriz e correndo diretamente para o meu lado. Ela me encontrou pálida, com os olhos revirados e a camisa do pijama molhada por um suor frio e viscoso. Rafael tentou intervir, dizendo que eu estava
apenas com uma gripe forte, mas Antônia o empurrou com uma força que eu não conhecia. Ela pegou o telefone fixo da sala e discou o número da emergência, ignorando as ameaças veladas que Rafael fazia com o olhar. Beatriz começou a chorar de forma teatral, dizendo que estava prestes a ligar para a ambulância quando a vizinha chegou na casa. Senti um alívio momentâneo quando ouvi a sirene ao longe, cortando o silêncio daquela tarde de domingo que parecia eterna. Rafael sussurrou no meu ouvido que se eu falasse uma palavra sobre o veneno, ele voltaria para terminar o serviço. Beatriz pegou uma bolsa e começou a recolher rapidamente os frascos de remédio que estavam espalhados sobre a mesa da cozinha. Os paramédicos entraram na sala com uma maca, fazendo perguntas rápidas sobre o meu histórico de saúde e o que eu tinha comido. Antônia apontou para os restos do pudim sobre a mesa, dizendo que eu comecei a passar mal logo após a sobremesa. Notei que Beatriz ficou paralisada, por um segundo, olhando fixamente para a travessa de vidro que ainda continha a prova do seu crime. Vitais. Meus batimentos estavam fracos e minha pressão caía a níveis perigosos a cada minuto que passava. Beatriz tentou entrar na ambulância comigo, mas a médica a barrou, dizendo que precisava de espaço para os equipamentos de suporte. Rafael ficou parado na calçada, observando o veículo com uma frieza que fazia o sangue congelar nas minhas veias. No hospital, fui levada diretamente para a sala de emergência, onde uma equipe começou a fazer uma lavagem estomacal imediata. Adró. Carla olhou para os resultados iniciais dos exames e franziu a testa, percebendo que meus sintomas não batiam com um simples infarto. Ela chamou um enfermeiro e ordenou que coletassem sangue para um painel toxicológico completo, o que me causou um calafrio de pavor. Enquanto eu estava sedada, ouvi vozes abafadas no corredor discutindo sobre a estranha insistência da minha filha em me levar para casa. Beatriz apareceu na porta do quarto horas depois, perguntando se os exames já tinham revelado a causa do meu mal-estar súbito. A médica respondeu que ainda estava aguardando os resultados do laboratório central e que eu precisaria ficar em observação rigorosa. Notei que Beatriz apertou as mãos com força, as juntas dos dedos ficando brancas enquanto ela olhava para o monitor cardíaco. Ela se aproximou da minha cama e sussurrou que eu deveria dizer aos médicos que tinha tomado um remédio errado por engano. Rafael entrou no quarto logo em seguida, alegando que tinha trazido algumas roupas para mim, mas seus olhos vasculhavam as gavetas. Senti que eles estavam procurando algo específico, talvez algum frasco que pudesse ter sobrado ou qualquer evidência que os incriminasse. A enfermeira entrou de repente com uma bandeja, interrompendo a conversa tensa e pedindo que todos os visitantes saíssem do quarto agora. Foi nesse momento que vi Adrá, Carla, conversando com dois homens de terno escuro que apontavam em direção ao meu leito de hospital. Beatriz entrou no quarto com uma bandeja de café, forçando um sorriso que parecia uma máscara prestes a quebrar. Ela me disse que o hospital era um lugar deprimente e que eu estaria muito melhor descansando na minha própria cama. Rafael apareceu logo atrás, carregando minha bolsa e as chaves de casa que ele tinha pegado sem minha permissão. Eles começaram a desconectar alguns fios do monitor, sem esperar pela autorização da enfermeira que eu tentei protestar, mas minha garganta parecia cheia de areia e nenhum som saía além de um suspiro fraco. Rafael me segurou pelos ombros para me levantar da cama, ignorando o fato de que eu ainda estava tonta. Foi quando a porta se abriu bruscamente e Adrá. Carla entrou com uma expressão de absoluta seriedade no rosto. Ela ordenou que Rafael se afastasse imediatamente e que eu voltasse para a posição de repouso absoluto agora. Beatriz tentou argumentar, dizendo que a família tinha o direito de decidir o que era melhor para a idosa. A médica não deu ouvidos e mostrou um documento com o timbre oficial do Laboratório de Toxicologia Criminal. Ela disse que os resultados mostraram uma concentração absurda de sedativos que eu nunca deveria ter ingerido. Beatriz empalideceu instantaneamente, soltando a alça da bolsa que caiu no chão com um barulho metálico e seco. Rafael deu um passo para trás, procurando uma saída, mas dois seguranças do hospital já bloqueavam o corredor. A médica me olhou nos olhos e perguntou se eu tinha tomado algum remédio por conta própria naquela tarde. Balancei a cabeça negativamente, sentindo as lágrimas de traição rolarem pelo meu rosto cansado e cheio de rugas. Beatriz começou a gritar que a médica estava cometendo um erro grave e que processaria o hospital inteiro. Rafael tentou esconder o celular no bolso, mas um dos seguranças avançou e pediu que ele entregasse o aparelho. Notei que Beatriz olhou para o marido, entrava pela porta. Beatriz deu um grito histérico quando os policiais se aproximaram para pegar o celular de Mateus.
Ela alegava que aquilo era uma invasão de privacidade e que a médica estava agindo por puro preconceito. Mateus tentou recuar em direção à janela do quarto de hospital, mas foi contido rapidamente por um dos guardas. Eu sentia meu coração falhar batidas enquanto assistia àquela cena deplorável dentro de um lugar de cura. Adró. Carla entregou os papéis do exame toxicológico para o oficial, apontando para os níveis fatais de medicação encontrados. Beatriz começou a chorar de forma forçada, dizendo que eu estava senil e que devia ter tomado. Rafael me olhou com um desprezo tão profundo que senti um calafrio percorrer toda a minha espinha dorsal agora. A investigadora Paula pediu que todos os presentes mantivessem a calma enquanto recolhia os depoimentos iniciais dos suspeitos. Mateus finalmente entregou o aparelho, mas percebi que ele tinha tentado apagar algo segundos antes com movimentos rápidos. Beatriz sentou-se na cadeira de acompanhante e cobriu o rosto com as mãos, fingindo um colapso nervoso total. Senti uma náusea voltar com força, mas desta vez era de caráter emocional, provinda da traição da minha filha. O delegado Marcos informou que eles seriam levados para a delegacia apenas para prestar esclarecimentos preliminares. Mateus protestou aos gritos, dizendo que tinha negócios importantes para resolver e que não podia perder tempo ali. Beatriz levantou a cabeça e me lançou um olhar tão gélido que percebi que ela não era mais a minha. Menina. Ela sussurrou que eu me arrependeria de ter confiado em estranhos em vez de confiar na minha própria família. A polícia os retirou do quarto, deixando um silêncio pesado que parecia sufocar o oxigênio ao redor do meu leito. Fiquei sozinha com Adrá. Carla, que segurou minha mão e disse que eu estava segura agora naquele ambiente. Olhei para a janela e vi os restos do pudim de domingo sendo levados por um perito em um saco plástico. O rosto de Paulo surgiu diante de mim no meio de uma névoa densa e branca. Ele estava sentado na poltrona de couro da nossa sala, a mesma onde costumava ler o jornal todas as manhãs. Tentei gritar seu nome, mas minha voz não passava de um eco abafado naquele vazio espiritual e estranho. Paulo não sorria como nas fotos da estante. Sua expressão era de uma angústia profunda e urgente. Ele apontava insistentemente para o chão da cozinha, onde uma mancha escura parecia brotar do piso de cerâmica. Tentei me aproximar, mas meus pés estavam presos em um lodo viscoso que me puxava para baixo. Acordei no hospital com um solavanco, sentindo o suor frio encharcar o lençol branco e áspero do leito. O monitor cardíaco apitava freneticamente, denunciando o pavor que ainda acelerava meu peito cansado. Uma enfermeira entrou correndo no quarto, segurando meus ombros para que eu não caísse da cama. Ela perguntou se eu estava tendo um pesadelo, mas eu sabia que aquilo era muito mais do que um sonho comum. Paulo estava tentando me dizer algo sobre aquele domingo, algo que meus olhos físicos não conseguiram notar. Lembrei-me de que, antes do almoço, Beatriz insistiu em limpar o armário de produtos químicos da lavanderia. Ela disse que eu estava acumulando muita sujeira antiga e que precisava de uma organização profissional. Agora, a imagem dela saindo da lavanderia com luvas de borracha e um frasco sem rótulo martelava minha mente. Rafael a acompanhava, carregando sacos de lixo pretos que pareciam pesados demais para serem apenas descartes. O sonho não era apenas uma fantasia da minha mente dopada por sedativos e traumas recentes. Era um aviso de que a prova do crime poderia estar escondida onde eu menos esperava procurar. Olhei para a janela do quarto e vi que a noite tinha caído sobre a cidade de São Paulo. Eu precisava voltar para aquela casa, mesmo sabendo que cada canto dela agora exalava uma traição mortal. Senti uma coragem gelada, substituir o medo que me paralisava desde o momento do envenenamento. Se Beatriz e Rafael achavam que eu era uma velha indefesa, eles descobririam que eu ainda era a dona daquele império. Chamei a enfermeira e exigi falar com o delegado Marcos imediatamente, sem esperar pelo amanhecer. O som metálico do telefone do hospital ecoou no quarto silencioso às 3 da manhã, trazendo um presságio terrível. Adró. Carla atendeu com uma expressão que mudou instantaneamente de cansaço para um choque profundo e absoluto. Ela olhou para mim, apertando o fone contra o ouvido, enquanto suas mãos começavam a tremer visivelmente. A médica desligou o aparelho sem dizer uma palavra e caminhou até a porta, trancando-a com um clique seco. Senti um calafrio percorrer minha espinha, percebendo que a segurança do hospital já não era mais garantida. Ela se aproximou da minha cama e sussurrou que os resultados detalhados da perícia acabavam de chegar do laboratório central. Não era apenas um sedativo comum que encontraram no meu sangue naquela tarde de domingo.
A substância detectada era um composto químico restrito, usado em processos industriais de limpeza pesada e altamente tóxico. Adró. Carla explicou que a dosagem era calculada para causar uma falência múltipla de órgãos em exatamente 12 horas. Se eu não tivesse sido socorrida pela dona Antônia, meu óbito seria registrado como causas naturais de velhice. Beatriz e Rafael não queriam apenas me apagar, eles queriam que meu corpo não deixasse rastro algum de crime. O laboratório também analisou o copo de água que Beatriz tentou me forçar a beber na sala de estar. A concentração do veneno ali era 10 vezes maior. Uma dose de misericórdia cruel para acelerar o processo final. Percebi que minha própria filha tinha estudado a fisiologia do meu corpo para garantir que eu não sobrevivesse. Rafael, com seu conhecimento técnico em química industrial, era o cérebro por trás da escolha daquela substância letal. A médica informou que a polícia já estava a caminho da casa deles para realizar uma busca e apreensão de emergência. Mas meu coração gelou quando ela mencionou que os dois não foram encontrados no endereço cadastrado na delegacia. Eles tinham desaparecido logo após serem liberados do depoimento preliminar, levando apenas algumas malas de mão. O pânico voltou a tomar conta de mim, pois eu sabia que eles conheciam todos os meus esconderijos e chaves. Reserva. Adró. Carla pegou meu prontuário e disse que precisávamos me transferir para uma ala de segurança máxima agora mesmo. Enquanto ela me empurrava pelo corredor escuro, vi uma sombra alta e familiar parada no final do corredor do hospital. Drá. Carla parou a maca bruscamente, seus dedos cravando no metal frio enquanto seus olhos se arregalavam de pavor. A silhueta alta no fim do corredor escuro deu um passo à frente, revelando o rosto de Rafael sob a luz vacilante das lâmpadas de emergência. Ele não usava mais a máscara de genro, atencioso, sua expressão era de um vazio absoluto que me causou um nó na garganta. Beatriz surgiu logo atrás dele, segurando um envelope pardo, olhando para os lados com uma paranoia evidente em cada gesto. Ela gritou que eu precisava assinar os papéis da transferência da loja agora mesmo, ou as coisas ficariam muito piores para todos. Rafael avançou em nossa direção, ignorando as ordens da médica para que ele se afastasse imediatamente daquela área restrita. Dró. Carla tentou alcançar o botão de pânico na parede, mas Beatriz foi mais rápida e segurou seu braço com uma violência brutal. Senti o cheiro do mesmo produto químico metálico emanando das roupas de Rafael, como se ele tivesse acabado de manusear o veneno. Ele se inclinou sobre mim, o rosto a poucos centímetros do meu, e sussurrou que a polícia nunca chegaria a tempo de me salvar. Beatriz abriu o envelope e jogou os documentos sobre o meu peito, exigindo que eu colocasse minha assinatura naquele contrato de venda. Eu mal conseguia mover meus dedos, mas a adrenalina do medo puro me deu uma força que eu não sabia que ainda possuía. Joguei os papéis no chão e cuspi, no rosto da filha que eu carreguei no ventre com tanto amor e esperança. O tapa que recebi em seguida foi tão forte que minha visão escureceu por alguns segundos e senti o gosto de sangue na boca. Rafael riu, uma risada seca e sem alma, enquanto retirava do bolso uma seringa carregada com um líquido transparente e espesso. Ele disse que, se eu não colaborasse com a vontade deles, a próxima dose seria administrada diretamente na minha veia. Agora, Beatriz olhava para o corredor, vigiando a chegada de qualquer enfermeiro, enquanto incentivava o marido a terminar logo com aquele serviço. Sujou. O monitor cardíaco começou a apitar um alerta de estresse, mas Rafael simplesmente arrancou os fios com um movimento brusco e violento. Eu estava sozinha, paralisada em uma maca, à mercê dos dois predadores que eu mesma ajudei a criar e alimentar. Foi quando o som de passos pesados e gritos de ordem ecoaram pelo poço do elevador, vindo do andar de baixo do hospital. Rafael hesitou por um segundo, a agulha da seringa tocando a pele do meu braço com uma pressão gélida e mortal. Rafael hesitou por um segundo, a ponta da agulha perfurando levemente a pele do meu braço, enquanto os gritos no andar de baixo se aproximavam. Beatriz entrou em desespero, puxando o braço do marido e implorando para que eles fugissem antes que a polícia cercasse todas as saídas. Senti o peso do veneno ainda circulando em minhas veias, tornando cada batida do meu coração um esforço hercúleo e doloroso. O delegado Marcos surgiu na curva do corredor, com a arma em punho e cercado por uma equipe de intervenção tática. Rafael largou a seringa na maca e tentou correr em direção às escadas de serviço, empurrando Adrá. Carla contra a parede de metal. Beatriz ficou paralisada, olhando para mim com um misto de ódio e pavor.
antes de ser derrubada pelos oficiais no chão frio. A investigadora Paula me segurou, pedindo que eu ficasse calma, enquanto os enfermeiros corriam para estabilizar meus sinais vitais. Ouvi o barulho de algemas se fechando e o choro teatral de Beatriz se transformando em insultos baixos contra o próprio destino. Rafael foi capturado no estacionamento, tentando ligar o carro com as mãos sujas do mesmo composto químico que quase me matou. O delegado se aproximou da minha maca e disse que eles tinham encontrado frascos vazios, escondidos no forro do carro dele. A confirmação do crime estava ali, diante de todos, mas o buraco no meu peito era algo que nenhuma justiça poderia curar. Lembrei-me de cada detalhe do almoço, de como Beatriz sorria enquanto me servia a morte em colheradas de pudim doce. Desde a saída estratégica de Rafael até o vídeo que pretendiam usar como prova de falecimento natural. Beatriz gritava que eu era uma velha egoísta, que preferia acumular imóveis a ajudar o próprio sangue em dificuldade. Rafael apenas mantinha o silêncio, um olhar vazio que revelava a ausência completa de qualquer remorso ou humanidade. Fui levada de volta para a UTI sob escolta policial, sentindo que a casa que eu tanto amava agora era uma cena de crime. O testamento de 3 milhões de reais, que deveria ser um presente de amor, tinha se tornado a arma do meu próprio assassinato. Enquanto os médicos injetavam o antídoto, eu só conseguia pensar no rosto de Paulo e no aviso que ele me deu em sonho. Beatriz começou a gritar no corredor do hospital, sua voz ecoando de forma estridente e desesperada, enquanto os policiais a conduziam para fora. Ela me chamava de ingrata e dizia que eu estava destruindo a vida dela por causa de um simples mal-entendido de saúde. Rafael permanecia em silêncio, absoluto, mas seus olhos fixos em mim transmitiam uma promessa silenciosa de vingança que me fez estremecer. O delegado Marcos entrou no meu quarto, logo após a confusão, e sentou-se na cadeira de acompanhante com um suspiro pesado. Ele me informou que, além dos frascos de benzodiazepina, encontraram documentos falsificados na pasta de Rafael que já transferiam parte dos meus bens. Fiquei em choque ao perceber que eles não estavam apenas esperando a minha morte, mas já estavam roubando meu patrimônio em vida. Cada palavra do delegado era como uma facada em um coração que já estava sangrando por causa da traição familiar. Beatriz sempre foi uma filha amorosa, ou pelo menos era o que eu acreditava até aquele fatídico almoço. Rafael devia estar influenciando a mente dela, ou talvez a ganância sempre estivesse lá, escondida sob uma pele de cordeiro. O delegado perguntou se eu tinha forças para prestar um depoimento formal por escrito ainda naquela noite de segunda-feira. Eu sabia que precisava fazer isso, não apenas por justiça, mas para garantir que eu sobreviveria para ver o sol nascer amanhã. Peguei a caneta com a mão trêmula e comecei a relatar cada segundo daquele dia, desde o momento em que servi o pudim. Senti uma dor física ao escrever o nome da minha própria filha em um boletim de ocorrência de tentativa de homicídio. A investigadora Paula trouxe um copo de água selado, garantindo que ninguém além da equipe de segurança tivesse tocado nele. Enquanto eu escrevia, a imagem de Beatriz sorrindo para mim, enquanto eu passava mal, não saía da minha cabeça cansada. Beatriz e Rafael foram levados sob custódia, mas o silêncio que ficou no quarto do hospital era mais ensurdecedor que os gritos dela. Pedi à enfermeira que buscasse minha bolsa e, com as mãos ainda trêmulas, retirei o envelope amarelado que continha o meu testamento original. Olhei para cada cláusula escrita anos atrás, quando Paulo e eu acreditávamos que estávamos garantindo o futuro de uma filha amorosa. 3 milhões de reais em patrimônio, acumulados com suor e noites sem dormir, haviam se transformado na isca para a minha própria execução, pois Rafael já havia pesquisado como liquidar os imóveis rapidamente. Beatriz sabia que, com a minha morte súbita e natural, o inventário seria agilizado pela falta de outros herdeiros diretos. Senti uma revolta gelada crescer dentro de mim, substituindo a dor da traição por uma necessidade urgente de sobrevivência financeira. Chamei o meu advogado, Dr. Ricardo, e exigi que ele viesse ao hospital em plena madrugada para revogar cada linha daquele documento. Eu não daria um único centavo para quem tentou me servir a morte em uma travessa de pudim doce. Dr. Ricardo chegou com uma expressão de choque ao saber dos detalhes do envenenamento e da prisão de Beatriz. Ele me informou que, legalmente, uma tentativa de homicídio torna o herdeiro indigno, mas eu queria deixar isso registrado por minha própria vontade. Enquanto ele redigia o novo documento, lembrei-me de como Rafael olhava para o meu relógio de ouro durante o almoço. Eles já estavam dividindo os meus despojos antes mesmo de o veneno atingir o meu sistema nervoso central.
Assinei a revogação com uma firmeza que surpreendeu até o advogado, sentindo que estava retomando as rédeas da minha vida. Mas, ao terminar de assinar, a investigadora Paula entrou no quarto com uma expressão extremamente grave e preocupada. Investigadora Paula fechou a porta do quarto com um clique seco, mantendo o celular de Rafael dentro de um saco de evidências transparente. Ela se aproximou da minha cama e mostrou uma série de mensagens trocadas entre meu genro e um contato desconhecido na semana anterior. Meus olhos cansados demoraram a processar as palavras, mas o conteúdo era mais aterrorizante do que o próprio envenenamento. Rafael tinha contraído dívidas de jogo imensas e usou a escritura do meu imóvel como garantia para um empréstimo clandestino. Beatriz sabia de tudo e concordou em acelerar o meu fim para evitar que os cobradores batessem à porta e descobrissem a fraude. Senti uma náusea profunda ao perceber que minha vida foi posta a leilão por causa de mesas de pôquer e apostas online. Paula informou que o agiota em questão tinha um histórico de violência extrema e que eu não estaria segura nem mesmo após a prisão dos dois. A polícia precisaria colocar uma viatura na porta da minha residência assim que eu recebesse a alta hospitalar definitiva. Dona Antônia entrou no quarto logo em seguida, trazendo uma muda de roupa limpa e um olhar carregado de uma tristeza genuína. Ela segurou minha mão e disse que o bairro inteiro estava em choque com a notícia da prisão de Beatriz e Rafael. Antônia sugeriu que eu passasse uns dias na casa dela, onde ela poderia vigiar cada entrada e saída com seus olhos atentos. O delegado Marcos voltou para dizer que Beatriz estava começando a confessar, tentando colocar toda a culpa exclusivamente nas costas de Rafael. Ela alegava que foi coagida pelo marido e que nunca teve a intenção real de me causar um dano físico permanente. Mas as mensagens no celular provavam o contrário, mostrando que ela foi quem sugeriu o uso da benzodiazepina no pudim de domingo. Rafael, ao saber da traição da esposa no depoimento, decidiu abrir o jogo sobre outros golpes que os dois aplicaram juntos. Fiquei sabendo que eles já vinham desviando pequenas quantias da conta da minha loja há mais de 2 anos seguidos. Cada revelação era um novo golpe em minha alma, me fazendo questionar como pude ser tão cega diante da própria família. Paula desligou a tela do celular e disse que eu precisava ser forte, pois o processo judicial seria longo e extremamente desgastante. Olhei para a janela e vi o sol começando a nascer, iluminando as ruas de São Paulo com uma luz que eu quase não vivi para ver. O delegado Marcos puxou uma cadeira e sentou-se ao lado do meu leito, mantendo uma expressão de quem carregava o peso de muitas tragédias. Ele abriu uma pasta de couro e revelou que as investigações haviam tomado um rumo ainda mais sombrio durante a madrugada fria. Rafael havia adquirido substâncias químicas em pequenas doses para que meu corpo se acostumasse e a falência final parecesse um declínio natural da idade. Fiquei paralisada ao processar que cada almoço de domingo nos últimos meses foi, na verdade, uma pequena tentativa de me matar lentamente. A investigadora Paula informou que encontraram um caderno de anotações escondido no fundo falso do guarda-roupa do casal. Nele, Beatriz descrevia com uma frieza cirúrgica as reações que eu apresentava após cada dose administrada secretamente. Ela anotava minhas tonturas, meus esquecimentos e minhas palpitações, como se eu fosse um projeto de ciência em execução. Senti um nojo profundo e uma vontade imensa de gritar, até que meus pulmões não aguentassem mais o esforço físico. O delegado disse que Rafael confessou ter instalado câmeras ocultas pela minha casa para, conforme o esperado. Percebi que eu vivi sob vigilância constante de predadores que chamavam a si mesmos de minha única família legítima. Cada momento de privacidade que eu achava que tinha era, na verdade, uma cena assistida por quem desejava meu fim. Paula me entregou um lençol limpo, pois eu tremia tanto que os monitores do hospital começaram a disparar alertas de estresse. O delegado me olhou com compaixão e perguntou se eu tinha coragem de ver as imagens recuperadas do servidor de Rafael. Eu precisava saber até onde a maldade deles tinha chegado para nunca mais sentir um pingo de pena. Quando a tela do tablet se acendeu, vi a mim mesma dormindo na minha poltrona preferida enquanto uma sombra se aproximava. Era Beatriz, segurando um frasco e despejando algo no meu copo de água noturna com uma calma aterrorizante. O vídeo no tablet mostrava Beatriz segurando o copo com uma frieza que eu jamais imaginei que ela possuísse. Ela mexeu a água com o dedo indicador e ficou observando até que cada partícula do pó branco desaparecesse por completo no líquido. Minha própria filha então colocou o copo de volta no criado mudo e deu um beijo na minha testa enquanto eu dormia profundamente. A investigadora Paula explicou que as câmeras estavam escondidas em
objetos banais, como o despertador e um detector de fumaça falso. Rafael usava um aplicativo de acesso remoto para verificar se eu já tinha ingerido a dose diária antes de ele sair para trabalhar. O delegado Marcos informou que a perícia técnica encontrou vestígios de arsênico e chumbo no encanamento da cozinha da minha casa de campo. Eles estavam contaminando minha água potável há meses, esperando que os sintomas fossem confundidos com demência ou fraqueza senil. Senti uma queimação no estômago ao perceber que cada cuidado que eles fingiam ter era um passo para minha sepultura. A polícia agora trabalhava para identificar quem era o fornecedor dessas substâncias químicas pesadas que Rafael manuseava com tanta perícia. Descobriram que ele usava a conta da minha própria loja para comprar reagentes sob o pretexto de manutenção predial e limpeza. Beatriz assinava as notas fiscais de recebimento, camuflando os gastos no meio das despesas operacionais de rotina da empresa. Cada detalhe revelado mostrava uma organização criminosa operando dentro do meu próprio lar com uma eficiência assustadora. Paula me disse que Rafael tinha um histórico de fraudes em empregos anteriores, mas Beatriz sempre limpou o rastro dele para mim. Eles eram sócios no crime muito antes de decidirem que eu era o obstáculo final para a fortuna de 3 milhões. O delegado recebeu uma ligação urgente e se levantou, dizendo que o agiota que Rafael devia dinheiro tinha sido localizado. A situação estava ficando perigosa, pois o criminoso acreditava que a casa já pertencia a ele por direito de dívida. Enquanto a equipe se retirava para montar uma operação de captura, ouvi um barulho estranho vindo da ventilação do meu quarto de hospital. A investigadora Paula abriu o seu laptop e virou a tela em minha direção com um gesto decidido. Ela revelou os extratos bancários da minha loja de roupas que eu não acessava pessoalmente há meses. Fiquei horrorizada ao ver que Beatriz e Rafael haviam desviado quase R$800 mil em transferências camufladas. Eles criaram empresas de fachada em nomes de terceiros para lavar o dinheiro que roubavam de mim diariamente. Cada vez que Beatriz me abraçava e dizia que as vendas estavam baixas, ela estava na verdade escondendo o lucro. Rafael usava esse montante para exterior após a minha morte confirmada. Eles compraram passagem só de ida para um paraíso fiscal usando nomes falsos e passaportes adulterados. Recentemente, o delegado Marcos informou que a perícia encontrou o frasco de veneno original escondido dentro de uma boneca de porcelana da minha infância. Beatriz usou o objeto que eu mais amava para esconder a arma que pretendia usar para me destruir completamente. Senti uma náusea tão forte que precisei de ajuda da enfermeira para não vomitar no chão do hospital. A traição deles não tinha limites, alcançando níveis de crueldade que eu nunca vi nem nos piores filmes de crime. Paula explicou que eles pretendiam incendiar a casa após o meu funeral para apagar qualquer vestígio de perícia técnica. Eles queriam receber não apenas a herança, mas também o valor integral do seguro contra incêndio que Rafael me fez assinar. Percebi que eu era apenas um obstáculo financeiro no caminho de uma vida de luxo e crimes que eles escolheram. Enquanto eu chorava, o delegado recebeu uma mensagem dizendo que o cúmplice que forneceu o veneno acabara de ser preso. Rafael golpeou a mesa da sala de interrogatório com força quando o delegado Marcos apresentou as provas da transferência ilegal da loja. Através do espelho falso da delegacia, eu assistia a tudo, vendo o homem que chamei de filho se transformar em um monstro acuado. Ele começou a gritar que Beatriz era a verdadeira mentora de tudo, alegando que ela odiava a própria mãe por causa do controle financeiro. Segundo Rafael, foi Beatriz quem pesquisou como usar a benzodiazepina para que o efeito parecesse uma parada cardíaca comum em idosos. Beatriz, em outra sala, chorava compulsivamente, mas não era um choro de arrependimento. Era o desespero de quem foi pega em flagrante. O delegado confrontou Rafael com o vídeo que ele mesmo gravou durante o almoço, onde ele ria enquanto eu cambaleava em direção ao sofá. Rafael empalideceu, percebendo que sua própria vaidade e sadismo haviam criado a prova definitiva contra ele naquela tarde. A investigadora Paula me informou que Rafael já tinha tentado fazer um seguro de vida em meu nome, sem que eu soubesse, semanas antes. Eles estavam cercando todas as possibilidades para garantir que minha morte fosse o evento mais lucrativo de suas vidas miseráveis. Senti uma náusea profunda ao ver Beatriz tentando manipular os policiais com a mesma voz doce que usava para me pedir dinheiro. Rafael finalmente desabou e começou a relatar onde escondiam as joias que haviam roubado do meu cofre pessoal meses atrás. Ele confessou que pretendiam usar o dinheiro da venda da casa para abrir uma rede de lojas no exterior, longe de qualquer investigação. Cada palavra dele era como um prego sendo martelado no caixão da nossa relação familiar,
agora morta e enterrada para sempre. Paula desligou o monitor e me disse que os dois seriam transferidos para o presídio estadual ainda na manhã de quarta-feira. Enquanto eu saía da delegacia, um advogado desconhecido me abordou no estacionamento, dizendo que representava o agiota a quem Rafael devia milhões. Lucas, o advogado de terno impecável e olhar gélido, bloqueou meu caminho no estacionamento da delegacia com uma audácia que me fez recuar. Ele me estendeu um cartão de visitas com bordas douradas e disse que seus clientes não tinham paciência para processos judiciais longos e tediosos. Rafael havia assinado promissórias usando a escritura da minha casa como garantia de uma dívida que já ultrapassava os 2 milhões de reais. O homem afirmou que, embora Rafael estivesse preso, a dívida permanecia viva e atrelada ao imóvel onde vivi os melhores anos da minha vida. Senti uma tontura avassaladora ao perceber que, mesmo após a prisão dos meus carrascos, eu ainda corria o risco de perder tudo para criminosos. O delegado Marcos percebeu a abordagem e interveio rapidamente, ordenando que o advogado se afastasse da vítima de uma tentativa de homicídio. Lucas deu um sorriso sarcástico, comentando que a lei protege os idosos, mas não apaga as assinaturas legítimas feitas em documentos de dívida. Fui escoltada de volta para a viatura, tremendo de medo e sentindo que o cerco estava se fechando de uma forma que eu não podia controlar. A investigadora Paula me informou que eles montariam uma equipe de vigilância 24 horas em volta da minha residência a partir de agora. Rafael e Beatriz haviam aberto as portas da minha vida para o submundo e agora os demônios estavam cobrando o preço da ganância deles. Descobrimos que o agiota já havia enviado homens para sondar a vizinhança e verificar os pontos cegos das câmeras de segurança da rua. Dona Antônia me ligou aos prantos, dizendo que viu 2 homens estranhos parados em frente ao meu portão durante toda a madrugada fria. O pânico de ser envenenada estava sendo substituído pelo pavor de sofrer uma invasão violenta em meu próprio refúgio sagrado. O delegado sugeriu que eu fosse transferida para um local seguro, um endereço secreto que nem mesmo Beatriz pudesse imaginar ou revelar. Enquanto eu recolhia o que restava da minha dignidade, ouvi o som de um motor potente acelerando logo atrás do carro da polícia. O carro preto com vidros fumês acelerou perigosamente, mantendo-se a poucos metros do para-choque da viatura policial. O delegado Marcos ordenou que o motorista fizesse uma manobra evasiva enquanto solicitava reforços pelo rádio de comunicação. Senti meu corpo ser jogado contra a porta do veículo a cada curva fechada que fazíamos pelas ruas estreitas de São Paulo. Beatriz e Rafael haviam aberto as portas do inferno. E agora aqueles homens estavam vindo cobrar o que achavam que lhes pertencia por direito. Fui levada para um hotel de segurança máxima, um prédio discreto onde o meu nome não constaria em nenhuma lista de hóspedes oficial. A investigadora Paula ficou comigo no quarto, checando as trancas das janelas e verificando se havia algum dispositivo de escuta escondido. Ela me informou que a perícia havia recuperado novas mensagens no celular de Beatriz que mostravam o nível de sua perversidade extrema. Beatriz reclamava com Rafael que eu estava demorando muito para morrer e que o veneno parecia não estar fazendo efeito rápido o suficiente. Ela sugeriu que, se o próximo almoço falhasse, eles deveriam simular um assalto violento seguido de um latrocínio brutal. Acordei com o cheiro de álcool e vi Paula segurando minha mão com um olhar de profunda compaixão e solidariedade feminina. O delegado Marcos ligou para dizer que o agiota fora preso em uma operação relâmpago, mas que a dívida de Rafael ainda era uma ameaça. Eles descobriram que Rafael havia penhorado as joias de família que Paulo me deu em nossos aniversários de casamento de 30 anos. Cada objeto que tinha um valor sentimental imenso para mim foi trocado por fichas de cassino e noites de jogatina inconsequente. Beatriz sabia de cada venda, de cada penhor, e até ajudou a escolher quais peças seriam levadas primeiro para não levantar suspeitas. Senti uma fúria gelada começar a queimar no meu peito, substituindo as lágrimas de tristeza por um desejo de justiça implacável. Eu não seria mais a vítima indefesa que eles esperavam que eu fosse até o último minuto da minha vida. Pedi a Paula que trouxesse o meu advogado, novamente, pois eu precisava proteger o que restou do meu patrimônio antes do julgamento final. Dr. Ricardo chegou ao esconderijo com uma pasta repleta de documentos que selariam o destino financeiro daquela família desfeita. Ele me informou que, além de revogar o testamento, precisaríamos entrar com uma ação de exclusão por indignidade para garantir que Beatriz nunca mais pudesse tocar em um centavo do meu suor. Enquanto assinava as petições, a investigadora Paula recebeu um alerta em seu rádio. Beatriz havia tentado cometer um ato de desespero na cela para ser transferida de volta ao hospital.
Ela sabia que no hospital teria mais chances de tentar uma fuga ou de me contatar para manipular meus sentimentos uma última vez. A manipulação de Beatriz não conhecia limites. Ela enviou uma carta através de seu advogado de defesa, implorando perdão e dizendo que tudo foi um surto psicótico causado pela pressão de Rafael. Ao ler aquelas palavras escritas com a caligrafia que eu mesmo ensinei, senti um calafrio de horror, pois não havia ali um pingo de arrependimento real, apenas uma tentativa de escapar da sentença. O delegado Marcos entrou no quarto com uma notícia. Ainda mais grave, o agiota preso começou a falar para reduzir sua própria pena. Ele revelou que Rafael não apenas devia dinheiro, mas que havia prometido entregar a chave da minha loja para que o local fosse usado como ponto de lavagem de dinheiro após a minha morte. Minha loja, o legado que Paulo e eu construímos com décadas de trabalho honesto, seria transformada em um antro de criminalidade. Senti uma força renovada percorrer meu corpo. Eu não morreria naquele hospital e não permitiria que meu nome fosse manchado por aqueles dois. Exigi que o doutor Ricardo iniciasse o processo de venda da casa e da loja para que eu pudesse recomeçar em outro lugar, longe de todas aquelas memórias envenenadas. No entanto, quando eu pensava que o pior já tinha passado, Paula me mostrou uma foto tirada por um dos agentes de vigilância. Um homem desconhecido estava parado na frente do cemitério, onde Paulo estava enterrado, segurando um buquê de flores idêntico ao que eu costumava levar. O homem no cemitério era o irmão mais novo de Rafael, um cúmplice silencioso que a polícia ainda não havia mapeado. Ele estava lá para profanar o túmulo de Paulo, procurando por um fundo falso que Rafael acreditava conter o restante das joias da família. Felizmente, os agentes agiram rápido e o prenderam antes que qualquer dano fosse causado ao descanso eterno do meu marido. Aquela foi a última peça do quebra-cabeça de horror que minha vida havia se tornado. Meses depois, o Tribunal de São Paulo proferiu a sentença definitiva. Beatriz e Rafael foram condenados a 30 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, fraude financeira e associação criminosa. Pela primeira vez em muito tempo, senti que o ar voltava aos meus pulmões sem o gosto metálico do veneno ou o peso da traição. Beatriz tentou cruzar meu olhar durante o julgamento, mas eu não desviei. Eu não via mais a minha filha ali, apenas uma estranha que escolheu a ganância em vez do amor. Vendi a casa e a loja, fechando aquele capítulo de dor com a ajuda do Dr. Ricardo. Com o dinheiro, criei uma fundação de apoio a idosos vítimas de violência doméstica, transformando minha tragédia pessoal em um escudo para outros. Dona Antônia, minha fiel amiga e salvadora, tornou-se a administradora do local, garantindo que nenhum pudim de domingo fosse servido sem o tempero da verdadeira amizade. Hoje, sentada na varanda da minha nova casa em uma cidade tranquila no interior, observo o pôr do sol sem medo. Paulo tinha razão em seus avisos nos meus sonhos. O mal pode estar no prato à nossa frente, mas a justiça sempre encontra um caminho para quem tem a coragem de sobreviver. Recomecei minha vida aos 70 anos, provando que o sangue pode nos ligar, mas é o caráter que nos define. Olho para o meu jardim florido e dou o primeiro gole em uma xícara de café que eu mesma preparei. Está doce, puro e, finalmente, livre de qualquer veneno.